Oi, pessoal, tudo bem? Cá estamos nós novamente para dar continuidade ao nosso estudo, dessa vez falando sobre o capítulo 15, que trata das vidas sucessivas, que é essa série de capítulos que ele faz em que ele aborda diferentes aspectos, ou diferentes argumentos que podem ser usados para justificar e para explicar a pluralidade das existências. Dessa vez, tratando-se sobre as crianças prodígio e a hereditariedade. Vamos lá então. E ele começa dando uma espécie de explicação do que ele vai tratar nesse capítulo. Novamente, começando com esse primeiro parágrafo, uma espécie de síntese. Vamos lá então. Ele começa dizendo que certas manifestações precoces do gênio podem ser consideradas como provas das pré-existências, no sentido de que são uma revelação das obras realizadas pela alma em outros ciclos anteriores. Os fenômenos desse gênero, registrados pela história, podem ser fatos soltos, sem ligação com o passado, produzindo-se ao acaso, no vazio dos tempos e do espaço. Eles demonstram, ao contrário, que o princípio organizador da vida em nós é um ser que chega a este mundo com todo um passado de trabalho e de evolução, resultado de um plano traçado e de um objetivo perseguido ao longo de suas existências sucessivas. Então é um pouco sobre isso que vamos conversar nesse capítulo. É entender como as desigualdades inatas à sociedade, não só a nível estrutural, material, mas também a nível individual, as diferenças de inteligência, de moralidade e de humor, que variam amplamente de uma pessoa para outra, mesmo dentro da própria família, é mais um desses argumentos que podem ser usados para explicar e para justificar essa crença na pluralidade das existências. Então vamos começar falando um pouco sobre essas crianças prodígio. E o que seriam essas crianças prodígio? Seriam crianças que, desde muito cedo, desde muito novas, mesmo 2 ou 3 anos, já transparecem uma série de conhecimentos, de habilidades, de tendências que são incompreensíveis, ou pelo menos inexplicáveis para uma criança tão nova com tão pouca idade. E nesse sentido elas se adequam em todas as áreas. Existem crianças que trazem já uma predileção por questões como a música, por exemplo, os casos clássicos de Mozart, de várias outras crianças que desde cedo compunham e tocavam com tamanho virtuosismo, mas também em outros setores. Crianças que têm facilidade para falar várias línguas, ou crianças que já têm uma capacidade de raciocínio lógico, matemático bastante avantajada. Então, basicamente, esse termo serve para tentar entender essas crianças que destoam do padrão de inteligência esperada no desenvolvimento normal de uma criança. E sobre isso, Leandrini começa dizendo essa primeira questão, esse primeiro argumento que surge para tentar explicar ou para contrapor isso sem recorrer à teoria da pluralidade das existências, dos ciclos reencarnatórios, é a questão da hereditariedade, que diz como se... Na verdade, isso até faz sentido em alguns pontos, porque o grande objetivo desse argumento é justificar a diferença nas crianças através das estruturas materiais que as cercam. Por exemplo, dizer que uma criança que nasce numa família um pouco mais abastada, que ele consegue oferecer e promover as oportunidades de aprendizado, de ensino, um bom professor, por exemplo, um piano, coisas assim no sentido da música, tenderiam e conseguiriam justificar, através dessas maiores oportunidades materiais, essas diferenças entre as crianças. Por exemplo, uma criança seria boa em música não porque ela tem um talento prévio, um aprendizado prévio, mas simplesmente porque ela teve acesso a professores, a músicas, a instrumentos, o que muitas outras crianças não tiveram e por isso não desenvolveram tantas habilidades assim. E sobre isso ele diz mais ou menos o seguinte, para tentar contrapor ou combater essa ideia, apontando que o gênio, dizíamos, não se explica pela hereditariedade, tampouco pelas condições do meio. Se a hereditariedade pudesse produzir o gênio, ele seria muito mais frequente. A maioria dos homens cérebres teve ascendentes de inteligência medíocre, e suas descendências foi-lhes notoriamente inferior. O Cristo, Sócrates e Joana d'Arc nasceram de famílias obscuras,
sábios ilustres saíram dos meios mais vulgares, como por exemplo Bacon, Copérnico, Galvani, Kepler, Hume, Kant, Locke, Malebranche, Rameau, Spinoza, Laplace, etc. Rousseau, filho de um relojoeiro, apaixona-se pela filosofia e pelas letras na loja de seu pai. D'Alembert, criança abandonada, foi recolhido da porta de uma igreja em uma noite de inverno e criada pela mulher de um vidraceiro. Nem a ascendência, nem o meio explicam as concepções geniais de Shakespeare. Então aqui, Leon Denis começa rebatendo, dizendo que nós temos diversos exemplos ao longo da história de pessoas que, mesmo nascendo de famílias sem grande inteligência prévia, ou seja, não traziam um traço genético muito marcante com relação à inteligência e que não tinham grandes estruturas materiais, grandes condições financeiras de proporcionar muitas oportunidades de ensino e de aprendizado para essas crianças, ainda assim surgiram grandes gênios nesse meio, né? Então isso contrapõe de maneira direta essa ideia de hereditariedade e tentar explicar o surgimento desse gênio através dos traços genéticos e do meio nos quais essas crianças se encontram. E nós também podemos analisar pelo oposto, entendendo que se assim fosse, todas as famílias ricas teriam, ou pelo menos todas as famílias ricas que já trazem todas as famílias ricas cujos pais fizeram ensino superior ou coisas assim, teriam necessariamente filhos inteligentes, educados e tudo mais. Só que a gente sabe, a partir de vários exemplos, que não é bem assim que funciona. Que as estruturas materiais que cercam as crianças não são capazes de determinar integralmente os fins, nem mesmo a hereditariedade, porque mesmo pais sábios, inteligentes e articulados não produzem necessariamente crianças igualmente inteligentes ou mais inteligentes. Portanto, tentar explicar isso simplesmente através da hereditariedade acaba por ser um argumento incompleto, insuficiente para explicar essa pluralidade de circunstâncias nas quais essas crianças, as crianças prodígio, surgem. Mas aí ele vai com outro argumento que acaba por ser um pouco mais secundário, hoje em dia principalmente, mas para a época ele achou relevante trazer. Quero apontar que, na verdade, essas crianças prodígio não eram frutos de reencarnações, esse tipo de coisa, eram simplesmente crianças que traziam uma mediunidade mais aflorada. Por isso, não eram elas que traziam esses grandes dons, todo esse virtuosismo. Elas simplesmente traziam uma mediunidade que, por serem muito novas, eles não sabiam muito bem diferenciar o que era elas e o que era fruto de um espírito que se manifestava através do médium. Portanto, assim elas apresentavam esses conhecimentos que pareciam ser incoerentes ou dissociados de sua personalidade. Então, isso acaba por ser um pouco distante hoje em dia, porque para nós parece que a concepção e a aceitação da mediunidade vem necessariamente correlacionada com a reencarnação. Mas na época em que o livro foi escrito, não era, essas coisas não estavam necessariamente tão conectadas. Então, Leon Denis achou interessante usar esse argumento para conseguir fundir essas duas coisas. A mediunidade, essa comunicabilidade dos espíritos, melhor dizendo, com a pluralidade das existências, com esses ciclos reencarnatórios nos quais os espíritos que animaram os homens do passado podem retornar em outros corpos, sobre outros nomes, sobre outras entidades, em outros povos, para dar continuidade às suas missões e à sua jornada. Nesse sentido, Leon Denis rebate esse argumento de tentar colocar todo esse virtuosismo, todas as características dessas crianças à conta da mediunidade, dizendo que poder-se-iam explicar pela mediunidade os fenômenos assinados acima. Alguns tentaram isto. Nós mesmos, em uma obra precedente, reconhecemos que o gênio deve muito à inspiração, e esta é uma das formas da mediunidade. Mas acrescentávamos que, nos casos em que esta faculdade especial transparecesse nitidamente, não se poderia considerar o homem de gênio como um simples instrumento, o que basicamente é o médium propriamente dito. O gênio, dizíamos, é, sobretudo, uma aquisição do passado, o resultado de pacientes estudos seculares, de uma lenta e dolorosa iniciação.
Essas antecedências desenvolveram no ser uma profunda sensibilidade que o disponibiliza às influências mais elevadas. Então, nesse sentido, outro ponto também que eu gostaria de complementar esse argumento do Leon Denis é a ideia de que esse desenvolvimento prévio das crianças não se restringe só à dimensão dos talentos, das habilidades motoras ou intelectuais. Também toda a personalidade e a moralidade das crianças é profundamente condicionada e formada a partir de suas existências prévias. Portanto, o argumento e a ideia da reencarnação não explica simplesmente a existência das crianças prodígio, mas sim de todas as diferenças que acontecem entre as crianças. É óbvio que é necessário reconhecer-se a influência do meio para o bom desenvolvimento de uma criança. Afinal de contas, não pode se esperar que uma criança que não teve os nutrientes necessários, que cresceu desnutrida ou sem acesso a saúde, alimentação, a água de qualidade, coisas assim, consiga manifestar um grande gênio, grandes habilidades e tudo mais, até porque o seu próprio corpo, sendo minado e tendo cerceado seus direitos básicos e essenciais, acaba por não conseguir corresponder com toda a integridade que o espírito representa. Contudo, ainda assim é importante que nós percebamos que parte significativa das diferenças entre os seres é devido às suas diferenças prévias antes de encarnarem. Porque, de uma maneira ou de outra, a partir do momento que o ser encarna, ele acaba por estar mais ou menos igualado a outros seres. Óbvio que não em condições socioeconômicas, materiais, esse tipo de coisa, mas duas crianças da mesma idade são duas crianças da mesma idade. É como se todo o passado que elas tivessem não ficasse tão explícito naquele momento, pelo menos não fisicamente, porque quando tratamos do plano espiritual, é completamente visível as diferenças de evolução de cada ser, porque não existe uma camada material densa que os aprisiona, que os restringe. Se o espírito carregar uma grande luz, um esplendor dentro de si, ele vai naturalmente reluzir, se expandir, iluminar. Enquanto se ele for uma alma mesquinha, ainda começando a trilhar os seus primeiros passos nessa jornada evolutiva, ele vai se apequenar naturalmente, com uma luz fraca, falha. Mas o que a matéria faz é exatamente isso. É impor certas limitações ao ser, à matéria, para que eles possam conseguir estabelecer novas relações, novas oportunidades de desenvolvimento e crescimento. Porque senão as relações entre os seres ficariam cristalizadas. Os seres imperfeitos, que ainda recalcitram nos mesmos erros, iam tendencialmente ficar somente entre os seus, em níveis mais baixos de vibração, enquanto os seres que já despertaram iam tentar se relacionar cada vez mais com seres que também já despertaram, que já começam a trilhar de maneira consciente esse caminho de evolução. Portanto, acirrariam-se essas diferenças de evolução e de vibração, o que seria negativo para o desenvolvimento da comunidade, do coletivo, porque é necessário que nossa sociedade, assim como o plano espiritual, sejam regidos pelas leis de solidariedade, de fraternidade e de amor. Portanto, essa carcaça material que nos é imposta e que nós muito bem aceitamos, acaba por também ter esse papel. E daí que surgem essas crianças prodígio ou crianças que se destacam por qualquer outro motivo. Porque por mais que seus corpos pareçam iguais aos de todos os outros, elas já carregam todo um passado multimilenar dentro de si. E agora chegamos a esse grande argumento, que é o argumento da reencarnação, que consegue corresponder de maneira bastante sólida a esses dois argumentos prévios que foram apontados, o da hereditariedade e o da mediunidade. E agora podemos tratar efetivamente da reencarnação. Para explicar estas semelhanças, será necessário, então, introduzir um fator novo na solução do problema. As anterioridades do ser que lhe permitiram robustecer suas faculdades de vida em vida, constituir-se em uma individualidade, portando em si o selo de sua originalidade e de suas próprias aptidões. Portanto, a reencarnação acaba por ser, melhor organizar ao contrário. Nós podemos dizer que a existência das crianças prodígio
é só mais uma esfera que se encaixa, que se enquadra nesse grande quadro da reencarnação. É mais um ponto que se justifica, se explica e se compreende a partir da crença na pluralidade das existências. Dizendo também que só esta lei dos renascimentos poderá fazer-nos compreender como certos espíritos, reencarnando, mostram, desde os primeiros anos, aquelas facilidades de trabalho, de assimilação que caracterizam as crianças prodígio. São os resultados de imensos labores que familiarizaram esses espíritos com as artes ou as ciências em que demonstram excelência. Longos trabalhos, estudos, exercícios seculares deixaram em seu envoltório perispiritual marcas profundas, criando uma espécie de automatismo psicológico. Portanto, essas crianças não seriam simplesmente médiuns com uma mediunidade aflorada que consegue manifestar a vontade desses espíritos terceiros que já viveram sobre a Terra de maneira quase inconsciente, nem tão meramente consequência das suas estruturas materiais e das oportunidades que lhes foram oferecidas. Seria, de certa maneira, um pouco dessas coisas, porque são argumentos que também influenciam o bom desempenho do ser, mas que precisam ser imbuídos, serem atribuídos também à crença nessa precedência do ser e na sobrevivência dele à morte. Porque assim reconhece a influência da inspiração, da mediunidade, reconhece a influência do meio, das oportunidades e do corpo físico nesse ser, mas percebe que acima disso tudo existe já a carga de memórias, a carga de existências que esse espírito carrega em si. Portanto, assim nós podemos encerrar dizendo que, considerada sobre esta luz, a marcha da humanidade reveste de um caráter grandioso. Ela se liberta lentamente da escuridão dos tempos, emerge das trevas da ignorância e da barbárie e avança a passos cautelosos em meio aos obstáculos e às tempestades. Escala o caminho áspero e, a cada curva em meio à estrada, entrevê melhor os grandes cimos, os picos luminosos, onde reinam a sabedoria, a espiritualidade e o amor. O homem que se estuda e se observa sente que já viveu e viverá novamente. Herda de si próprio, colhendo no presente o que outrora semeou e semeando para o futuro. Assim, confirma-se a beleza e a grandeza do conceito das vidas sucessivas, que vem completar a lei da evolução geral, na qual a ciência faz uma ideia imprecisa, atuando ao mesmo tempo em todos os domínios, aquinhoa cada um de acordo com suas próprias obras e nos mostra, acima de tudo, a majestosa lei do progresso que rege o universo e encaminha a vida para os estados cada vez mais belos, cada vez melhores. Assim reconhece, a partir do momento que nós começamos a despertar, reconhecendo essa dimensão extra, essa dimensão verdadeira da vida, reconhece com muito mais facilidade a vida de maneira geral, com muito mais clareza. E o agora, o presente que nos é dado, ganha nova importância na medida que nós percebemos que ele não é fruto do acaso, ele não é fruto de coincidências. Ele é fruto da nossa semeadura passada e também das oportunidades, das lições que nós precisamos ter para que possamos criar um futuro melhor, um porvir grandioso. Portanto, é nosso dever que nós possamos fazer o melhor das oportunidades que nos são dadas nesse momento, para que possamos criar as melhores condições para o nosso futuro e experimentar esse processo de evolução, de desenvolvimento, de despertar da maneira mais, não diria divertida, mas da maneira menos atrituosa possível, da maneira mais leve, mais lúdica possível. Portanto, eu acho que nós podemos ficar por aqui por enquanto e nos vemos no próximo capítulo. Até a próxima. Tchau.